Oi, gente, tudo bem? Tô aqui com uma notícia boa. Depois de muitas perguntas no chat, depois de muitos e-mails, muitos telefonemas, hoje, dia 28, eu tô aqui para anunciar que o prazo da anistia, o prazo conhecido, né? Prazo final, seria dia 30 de março, ou seja, desse mês agora, daqui 2 dias, né? Na segunda-feira. Só que ontem, no dia 27, foi assinado a prorrogação e foi publicado no Diário Oficial, né? Então, a nova data da anistia, do final da anistia agora, caso não seja prorrogado novamente, será dia 28 de junho. Então, a gente tem mais 90 dias a contar de hoje, né? 28 do 3, 28 do 4, 28 do 5, 28 do 6. A gente tem mais 90 dias para poder dar início na entrada na anistia, conseguir regularizar o seu imóvel, economizar ISS, economizar IPTU retroativo e conseguir regularizar o seu imóvel, ter o habite-se, sem a necessidade de demolir o que você não construiu de acordo com a lei de desocupação do solo. Então, quem cobriu garagem, quem cobriu corredor, quem construiu sem o alvará, sem a aprovação da prefeitura, vai poder fazer essa regularização. Vou aproveitar esse vídeo para tratar de alguns pontos aqui. O primeiro ponto gente, muita gente, muita mesmo, está entrando em contato faltando 1 dia, 2 dias e 3 dias e querendo fazer dar entrada na anistia. Como a gente fala em outros vídeos, é muito importante uma análise preliminar, fazer o projeto, estudar o seu caso a fundo para identificar se vai te favorecer ou não. Dar entrada na anistia, todo mundo pode dar entrada. Agora, aprovar é outra coisa. Se a gente identificar que você não vai conseguir aprovar, que você não tem direito, que a documentação não está ok, ou que a construção não está dentro dos parâmetros que a prefeitura pede, talvez seja ideal nem dar entrada, né? E se der entrada de última hora assim no susto, sem um estudo, é possível que você perca dinheiro com isso. Porque se seu processo for indeferido, você vai perder o que você pagou de taxa, de protocolo. A prefeitura vai atualizar o seu IPTU porque ela sabe que você vai estar irregular, você vai se autodenunciar entrando com o projeto e vai continuar irregular. Então não faz muito sentido. Um outro ponto que eu deixei aqui para a gente falar é a questão da senha web. Apesar do prazo ter sido prorrogado, devido a essa situação da pandemia, do coronavírus, que é preocupante, no caso no escritório tá só eu, deixei todo mundo home office e vim para gravar e vim para resolver algumas coisas, mas eu também estou trabalhando de casa. É o seguinte, dá para sim fazer o processo de anistia todo online, mas primeiro tem que estudar e levantar a construção, então é necessário fazer isso fisicamente. E o mais importante, não o mais importante, mas uma das coisas bem importantes é a questão da senha web. Quando você quando o profissional, o engenheiro arquiteto, né, ele vai cadastrar o processo desse cliente, ele precisa inserir lá o CPF desse cliente para elencar, qualificar quem são os proprietários daquele imóvel. Só que se você não tem o cadastro da senha web, quando entra com o seu CPF, não entra o seu cadastro. Então, qual que é o problema com isso? O problema é que todas as subprefeituras estão fechadas. Então, quem quiser entrar com anistia, vai preparando a documentação, vê se tem direito, contrata uma consultoria, mas vai ter que aguardar para dar entrada, porque mesmo que esteja tudo certo, se você não tiver a senha web, quando a gente entrar com o seu CPF lá no sistema, você não vai aparecer os seus dados lá, porque o sistema puxa isso do banco de dados da senha web, tá bom? Um outro ponto que eu gostaria de frisar é mais na verdade, dar um exemplo aqui prático do porquê é perigoso dar entrada com processo corrido, sem analisar. Muita gente acha que dar entrada na anistia garante aprovação. Deu entrada, ok, uma hora vai sair a planta. E não é bem assim. A mesma coisa se eu fosse solicitar a aposentadoria. Eu, teoricamente, novo ainda, não cumpri o tempo, o prazo que eu tenho, posso ir lá e fazer uma solicitação. Agora que a mesma vai ser aprovada é outra coisa. É outra situação. Se a mesma vai ser aprovada é outra situação. No caso da anistia é a mesma coisa. A prefeitura não vai negar você dar entrada, até porque você vai pagar taxa para isso. Só que se lá na frente você não tiver direito, não tiver a documentação ou não pagar o que ela pede, é bem óbvio que ela vai lançar essa sua área que está irregular do mesmo jeito. Afinal, ela vai saber agora a área que você tem, que você vai apresentar uma planta atualizada. Dentro das consultorias que a gente faz, eu tenho uma cliente, vou chamar aqui a cliente só de Raimunda. Por quê? Para proteger os dados dessa cliente, né? O que acontece? A gente fez um estudo de viabilidade técnica, então foi lá, levantou a construção, analisou legislação, documentação, calculou taxa, outorga onerosa, etc. E a gente, nesse caso da Raimunda, chegou à seguinte conclusão.
A Raimunda, ela tem uma matrícula, né? Ela tem um terreno com 217 metros quadrados. Só que ela construiu 596. Ok? Até aí tudo bem. Acontece o seguinte, segundo o zoneamento, né? A Raimunda está numa zona ZM1, ela está aqui na zona leste de São Paulo, e o coeficiente básico dessa zona que ela está é 1 e o máximo é 1. O que isso significa? A Raimunda queria ter certeza se ela podia regularizar e contratou a gente para antes estudar o caso para saber. Se ela tiver direito, ok, a gente dá entrada, sabendo que vai passar durante o processo. Se ela não tiver, a gente encerra e a prefeitura não vai saber disso. Agora, se ela der entrada para descobrir só lá na frente, a prefeitura já vai saber que ela tem 596, tá? O que a gente descobriu do caso da Raimunda? Primeiro, que a Raimunda, ela reformou o imóvel depois de 2014. Mas vamos ignorar isso porque essa comprovação é feita via uma declaração. Então, você declara que o imóvel existe antes de 2014 e a prefeitura aceita. Se por acaso... Então, vamos entender aqui que a Raimunda, na verdade, não reformou isso depois de 2014, tá? Vamos dizer que tá tudo ok, que tudo que tem no imóvel dela hoje já existia antes de 2014. O terreno da Raimunda acontece o seguinte, a área construída dela é muito superior, né? 596 dá mais que o dobro. Sendo assim, ela vai precisar demolir tudo que ultrapassar do coeficiente básico, que é 1. Ou seja, dos 596, ela vai demolir tudo o que ultrapassar 217 metros quadrados. Além disso, a matrícula dela está errada. O que eu quero dizer com errada? A matrícula descreve um lote que quando você desenha esse lote lá no AutoCAD ou no outro programa de levantamento, ele não dá a área e as medidas que deveria dar. Então foi um erro ali de preenchimento dessa matrícula de levantamento do terreno. Sendo assim, antes de dar a entrada da anistia, ela vai precisar retificar a matrícula. A gente orçou com algumas pessoas. Em teoria, um engenheiro pode fazer esse serviço, mas a gente preferiu orçar para não ter conflito de interesse em dar esses valores para ela na consultoria. E a gente chegou num valor de R$12 mil. Tá? Então, só porque a matrícula dela não está em ordem, tem uma diferença maior que 5%, que é o que a prefeitura deixa passar, sem necessidade de ter que fazer essa retificação, ela vai ter que retificar a matrícula, custo mais ou menos de R$12 mil, entre topógrafo, custo de cartório, taxas, impostos, etc. Ela ainda, para regularizar, só se ela demolir, ela vai conseguir regularizar, ela vai ter que demolir a diferença de 596, vai reduzindo até chegar em 217. Ela ainda vai precisar de manuência, porque existe um córrego próximo ao imóvel dela, e não é próximo atrás ou na frente, é 3, 4 ruas para frente, mas ainda assim ela está numa mancha ali, no mapa que diz que todo mundo precisa apresentar anuência. Então, além de apresentar a planta na prefeitura, ela vai ter que ir em um outro órgão aprovar, pagar taxa para depois levar isso na prefeitura para conseguir aprovar. Então, assim, imagina o custo que a Raimunda iria ter, né? No caso, essa questão da anuência, né? Um outro projeto, outro órgão, outra taxa. O CA básico, então ela vai ter que demolir. Ela paga o ISS da demolição. Então, além dela demolir, ela tem que pagar um imposto pelo serviço que prestaram para ela pela demolição, que a gente calculou e está por volta de R$17 mil. Então, além de ela demolir, paga R$17 mil. O IPTU dela passaria de R$4 mil para R$7.800. Ela teria que pagar a retificação da matrícula para poder se regularizar. Como a Raimunda mora a família dela, mora o filho dela, né? A família do filho dela, a esposa, etc. Ela tem um comércio nesse imóvel. Ela não tem a intenção de demolir, ela também não tem a intenção de pagar um IPTU maior do que esses R$4 mil que ela já tem. Só que se ela tivesse dado a entrada sem fazer essa consultoria, era isso que ia acontecer com ela. Ela seria obrigada a demolir ou seria multada, porque a prefeitura saberia que ela tem 596, podendo ter só 217. Então toma cuidado, contrata um profissional que analise o seu caso, depois que ele estudar, saber tudo que é necessário, que vocês vão dar entrada no processo, já sabendo tudo que vai ocorrer na frente, tendo a certeza de que o processo vai ser aprovado, ok? A gente se vê no próximo vídeo, até mais!